A paz do Senhor a todos os nossos irmãos, membros e todos aqueles que acessam o canal o EBD em Questão. É para nós uma grande satisfação poder acessar o seu lar, acessar o seu celular, o seu computador, para juntos meditarmos acerca da Palavra de Deus. A nossa proposta no grupo EBD em Questão é estudar as lições bíblicas produzidas pela CPAD. Lições estas que têm nos edificado através de décadas a fio acerca de lições de cunho pentecostal e tem edificado várias gerações. E nesse trimestre nós estamos estudando exatamente esta lição, uma lição extremamente importante, o apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a Igreja de Cristo. E hoje, pela graça de Deus, nós vamos tratar aqui acerca da segunda lição, Saulo de Tarso, o perseguidor. Das lições desse trimestre, essa nos parece é que tem um teor prático maior dessas 13 lições, pelo menos no nosso julgamento. Uma lição que vai falar acerca de nossas posições ante ou em frente, ou nos momentos de tribulação e de perseguição. Para isso, será tomado o caso do apóstolo Paulo, que é o protagonista do nosso trimestre. Nós estamos estudando lições baseadas na vida do apóstolo dos gentios, e nessa oportunidade nós vamos estudar acerca de Saulo de Tarso, aquele que foi o perseguidor dos cristãos, que trouxe o agravamento da perseguição a todos aqueles que eram seguidores de Cristo, membros da chamada seita dos nazarenos, ou até mesmo do movimento que chamavam o caminho. Na lição de número 1, nós estudamos acerca do mundo do apóstolo Paulo. Foi muito interessante porque se entendeu o Império Romano, ou o mundo em que viveu e ministrou o apóstolo Paulo, mundo este bastante amplo na sua complexidade sociológica, cultural, religiosa. Então, a lição de número 1 traçou vários pontos, estabeleceu bastante pano de fundo para entendermos e estudarmos todo esse trimestre, essas 13 riquíssimas lições do quarto e último trimestre das lições bíblicas da CPAD. Então, vamos lá. Eu gostei muito e chamo a atenção de todos os irmãos para o fator prático desta lição, como diria um amigo, a praticidade destas lições. A lição de número 2, ela tem pelo menos 3 grandes objetivos, os quais sejam elencar as características persecutórias de Saulo, expor a respeito da perseguição contra a igreja de Atos ou em Atos, e terceiro, esclarecer a respeito de um sistema contra a igreja. Eu gostei muito também de uma orientação trazida na revista do professor, nos pedindo que se desse o contexto da perseguição no âmbito atual da igreja. E eu vou até colocar na descrição aí o site de alguns dados muito interessantes da missão Portas Abertas, que retrata muito bem os vários tipos de perseguição sofridas pela Igreja do Senhor. Pela igreja militante, perseguição faz parte, infelizmente, da nossa trajetória, da história enquanto discípulos de Cristo, enquanto servos do Senhor nosso Deus. A introdução à nossa lição, ela vai dizer o seguinte: a história da expansão da igreja no livro de Atos mostra um fariseu zeloso. Esse zeloso, ele é muito importante nós entendermos, porque nós vamos trabalhar de forma mais pontual no terceiro subponto aqui
do primeiro ponto, sobre esse zelo de Saulo de Tarso, que era um religioso e trabalhava para a religião judaica. E na sua, entre aspas, no seu afã de defender o judaísmo como um dos fariseus de maior projeção entre os da sua idade, inclusive ele vai dizer que ele excedia em zelo e em sabedoria aos da sua idade, ele defende os ideais da religião judaica. E nessa defesa, chamada zelo, ele comete os excessos e todas as atrocidades que nós vamos falar aqui nesta lição. Ele tinha prestígio religioso, cultural entre os judeus e tinha carta branca dos principais sacerdotes. Então, o âmbito da lição, o contexto da lição vai nos dizer, vai nos ensinar de que nós estamos tratando, isso foi falado na lição de número 1, com uma pessoa que era poliglota, falava várias línguas, pelo menos 4, não é? Escrevia muito bem, conhecia do direito romano, conhecia da teologia judaica e era uma pessoa extremamente preparada nos seus dias dentro dessa religião judaica, ou no judaísmo. Por isso ele ganhou carta branca, ou seja, uma das prerrogativas, ou uma das coisas que a Bíblia nos revela nessas cartas que Paulo tinha do sumo sacerdote para perseguir, para prender e até matar os discípulos de Cristo ou os membros da Igreja do Senhor, é que o Império Romano permitia a todos aqueles que eram autoridades em suas respectivas localidades ou distritos, no caso nós estamos falando aqui da Judéia, as autoridades elas tinham a possibilidade de tratar problemas inerentes a cada um de seus distritos com pessoas que, inclusive, estavam em outras regiões, em outros lugares. Então, por isso que o apóstolo Paulo consegue receber autorização e cartas do sumo sacerdote e ir, por exemplo, a Damasco, para lá produzir todo aquele terror, né, que nós sabemos que ele produziu entre os cristãos na Judéia. Então, mesmo em uma cidade diferente, em uma região diferente, o direito romano, o governo romano, dava essa prerrogativa para as autoridades locais fazerem. Tinha um problema de uma pessoa que tinha a sua cidadania, por exemplo, em Jerusalém, se estivesse em Damasco ou fosse judeu, de tratá-lo dentro das leis judaicas. Primeiro ponto da nossa lição, já entrando aqui no corpo da lição, nós temos o seguinte: Saulo de Tarso, o perseguidor implacável. Saulo se descreve como blasfemo, perseguidor e opressor. E isto está na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, que eu faço questão de ler. Uma coisa que o professor da escola bíblica dominical não deve ter economia é de ler a palavra de Deus e de se fazer com que seja lida em sua classe de escola bíblica dominical. A escola que nós estudamos, estas lições, ela é bíblica, ou seja, estuda a Bíblia, e é aos domingos ou em outro qualquer dia. Então, devemos manter ela dentro dos limites da Escritura Sagrada. Olha, vejam só o que o apóstolo Paulo classifica a si mesmo. A partir do versículo 12, que dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério, a mim, que dantes fui blasfemo e perseguidor e opressor, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz ignorantemente e na minha incredulidade. Então, a questão ou o ponto de dizer que Paulo ou que Saulo era blasfemo, perseguidor e opressor é uma questão que ele próprio disse, que era um perseguidor da igreja,
que era um blasfemo e que era um opressor. Como fariseu fanático, Saulo tinha a convicção de que seu papel era destruir a fé cristã. Vejam vocês que nós estamos falando de uma pessoa que tinha uma visão equivocada do cristianismo, uma visão baseada em uma interpretação errada da Torá, uma interpretação distorcida de tudo aquilo que havia sido profetizado em relação ao Messias, uma visão equivocada de tudo aquilo que estava profetizado, escrito em todo o Antigo Testamento. Saulo de Tarso, embora tenha tido o melhor dos professores, criado aos pés de Gamaliel, o entendimento que tinha acerca da lei de Deus, o entendimento que tinha acerca das profecias que diziam respeito sobre o Messias, era um entendimento distorcido ou equivocado. E esse entendimento equivocado que Saulo tinha fez com que ele perseguisse os que eram seguidores do Cristo, que eram seguidores do Nazareno, de maneira truculenta, de maneira violenta e de maneira bastante abrupta, porque ele dizia que invadia casas em busca desses cristãos e usava de tortura psicológica para fazê-los blasfemar e, com isso, inclusive, levá-los à sentença de morte. O ódio de Saulo de Tarso contra os cristãos dava-se por causa da crença desses cristãos em um que havia sido crucificado. Não passava, não encaixava para Saulo de Tarso a ideia de que um grupo de cristãos adoravam ou estavam debaixo de uma doutrina de um crucificado. Por quê? E nós aprendemos ao longo desta lição de que a razão principal, a razão precípua, era que havia o entendimento de que se adorava um maldito, conforme nós lemos em Deuteronômio, capítulo 21, 23, que nós vamos ler para que fique bem estabelecido na mente de todos os irmãos. Embora nós tenhamos a intenção de que a nossa pré-aula aqui não seja extensa, mas que ajude aos irmãos, pelo menos dando um norte ou dando uma ajuda no preparo de suas lições, embora, como mais uma vez eu digo, a lição é de cunho extremamente prático. Capítulo 21, versículo 23 do livro de Deuteronômio. E o seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o pendurado é maldito de Deus. Assim não contaminarás a sua terra que o Senhor teu Deus te dá em herança. Então, no entendimento de todos aqueles mestres rabinos ou rabínicos, a ideia de um Messias crucificado ela era intolerável. A ideia de um Cristo no madeiro não era aceita. E Saulo não entendia aliás, ele entendia de que uma doutrina não procederia de Deus da parte de um maldito, de uma pessoa que estava sob a maldição de Deus, de uma pessoa que estava debaixo da maldição de Deus. Eu achei muito interessante quando o teólogo Frederick V. Bruce, no seu livro Paulo, o Apóstolo da Graça, diz as seguintes palavras, que eu vou ler. O Messias crucificado era pior do que uma contradição de termos. A própria ideia era uma blasfêmia descarada. Anos mais tarde, Paulo reconheceu que, ao pregar o Messias crucificado, estava pregando algo que era uma pedra de tropeço, ou escandalon, para os judeus, conforme 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 23. Porém, quando foi confrontado pela primeira vez por pessoas que confirmavam publicamente que Jesus crucificado era o Messias, sua linha de ação estava clara. Elas eram culpadas de blasfêmia e tinham de ser tratadas de acordo. Não se devia dar-lhe atenção quando sustentavam sua afirmação.
sua afirmação, com a alegação de que Jesus voltara dos mortos e lhes aparecera. Ao fazer essa reivindicação, eles eram ou enganados, ou enganadores, ou enganados, porque nenhum dos argumentos que eles usavam para dizer que Jesus era o Messias podia resistir ao único argumento irrefutável de outro lado. Não era aceitável que um homem crucificado fosse o eleito de Deus. Paulo, o apóstolo da graça, de Frederick Five Bruce, página 67. Então, a ideia de um Messias crucificado, de um Cristo crucificado, não era aceita pelos rabinos e principalmente pelo nosso biografado aqui, Saulo de Tarso, porque em seu entendimento estava sob maldição. Estava sob a maldição de Deus, a maldição divina. Então, como poderia haver um grupo de pessoas que adoravam um crucificado, que adoravam uma pessoa que havia sido pendurada ou dependurada no madeiro? Como poderia ser isso uma coisa aceitável diante dessas pessoas? Então, para Saulo de Tarso, isso era extremamente inaceitável. A ideia, portanto, era a ideia de que como poderiam cristãos adorar a este que se dizia o Cristo de Deus, que se dizia o enviado de Deus, que se dizia o Messias, estando debaixo da maldição, estando ou morrendo sob o madeiro, a pior das execuções, a pior das mortes. Então, na mente do apóstolo ou de Saulo de Tarso, isso era inaceitável. Era escândalo, como ele vai dizer em Coríntios. Ora, quem fosse suspenso no madeiro da cruz, de acordo com a lei, estava sob a maldição divina, conforme nós já dissemos. Por isso, nosso Senhor não passava de um blasfemo para Saulo. Mais tarde, por ocasião de sua conversão, ele descobre que Cristo assumiu a maldição para quê? Havia um propósito em Cristo ter assumido a morte no madeiro. Não era simplesmente, ou não estamos tratando, a Bíblia não nos revela um mártir. A ideia de Cristo, ela não pode ser confundida com um mártir, um grande exemplo, um libertador político, social, uma pessoa que dá um exemplo de luta pelos seus direitos e assim por diante. Não. O objetivo de Cristo Jesus era morrer pelos nossos pecados, era nos trazer a salvação, era se fazer maldição em nosso lugar, morrer a nossa morte e sofrer a condenação que cabia a mim e a você. Então, ele recebe essa maldição para que nos trouxesse a bênção, para que nos trouxesse a salvação. Então, a lição trata muito bem isso. O pastor Elianai Cabral desenvolveu bastante e de maneira interessante essa questão. Mas, para fechar o ponto, aqui lembrando, e voltando um pouquinho atrás, os motivos que levaram Saulo a se tornar um perseguidor inclemente contra os seguidores de Cristo eram o zelo destrutivo pela Torá. Romanos capítulo 10, versículo 2 diz: reconheço que eles têm zelo de Deus, mas têm-no sem entendimento. Ter zelo de Deus era o que Saulo de Tarso tinha, mas não tinha entendimento. Os olhos do seu entendimento espiritual só foram abertos posteriormente pela graça de Deus, quando literalmente ele cai do cavalo. E caindo do cavalo, Jesus se revela a esse Saulo de Tarso, conforme nós vamos estudar na lição 3, na próxima lição. E não vou adiantar aqui, mas eu quero dizer que, através da sua conversão, a visão do apóstolo, de Saulo de Tarso, ela se torna diferente. Que o maldito, na verdade, é bendito de Deus. Que aquele que estava sob a maldição, estava de fato sob a maldição para nos trazer a bênção. Que bênção? As bênçãos materiais? Não. Para nos trazer a maior de todas as bênçãos, que é
a reconciliação com Deus. Destruir a parede de inimizade que estava entre Deus e nós foi o que Jesus fez no Calvário. O tópico 2 da nossa lição vai dizer sobre a perseguição contra a Igreja de Cristo. Embora nós estejamos estudando um trimestre temático, a CPAD e o nosso querido pastor e amigo, pastor Elianai Cabral, ele faz questão de enfatizar lições práticas e não apenas teóricas. Paulo foi o perseguição, mas e o que isso tem a ver comigo, enquanto igreja? O que isso tem a ver com um grupo de pessoas na minha congregação? O que isso tem a ver com o irmão José, com a irmã Mariquinha, com a irmã Zezinha? Qual a aplicação disso para esses irmãos, para nós próprios? Primeiramente, a lição trata da perseguição de Paulo contra Jesus, era uma perseguição contra a igreja, o corpo de Cristo, uma instituição divina. Ao passo que ele respirava ainda ameaças. Eu achei muito interessante essa expressão que Saulo respirava ainda ameaças. A ideia, conforme o autor da nossa lição diz, é a ideia de uma fera, de um animal selvagem que quer trazer destruição ou uma plantação, ou até mesmo a uma vítima, sendo predador desta. Então, esse respirar de ameaças indica a predisposição de Saulo de Tarso para continuar a perseguir os cristãos. Mas o pastor Elianai diz que, ao atacá-la, ao atacar a igreja, Saulo não estava atacando simplesmente o corpo de Cristo. O João, apóstolo, entre aspas, corrigindo, não estava atacando simplesmente o Estevão, não estava atacando simplesmente os cristãos de sua época, mas ele estava atacando, conforme está dito, o próprio Cristo. Por quê? Porque as pessoas representam Cristo, representam o Senhor Jesus. E isto foi dito a Paulo de maneira bastante clara, por ocasião da sua conversão, e que nós vamos estudar na próxima lição. Dentre as quais estava um homem arguto, defensor do nome de Jesus. Quem era esse homem? O próprio Estevão, diácono da igreja. Paulo, ou Saulo, melhor dizendo, eu peço até perdão aos irmãos por sempre utilizar os dois nomes, mas é hábito, força do hábito. Ele persegue a todos os cristãos até chegar em Estevão. Quando chega em Estevão, ele, de fato, se encontra uma pessoa à sua altura. Uma pessoa que entendia muito bem da teologia judaica. Basta ler o sermão de Estevão, as autoridades judaicas. Basta ler a riqueza de detalhes com que ele expõe a pessoa de Cristo, a manifestação de Cristo, as profecias referentes ao Senhor Jesus. Então, essa perseguição de Saulo de Tarso chega a Estevão, e Estevão não era um qualquer um, mas era uma pessoa extremamente baseada nas Escrituras. E Saulo ouve, certamente, atento ao discurso deste homem de Deus chamado Estevão. O discurso inflamado de Saulo e respaldado pelos oponentes dos seguidores de Jesus deparou-se com outro discurso. Qual discurso? Mas este proveniente da sabedoria do Espírito, conforme uma das descrições do candidato, ou dos candidatos, ou dos primeiros candidatos ao diaconato, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. É uma característica esperada de todos aqueles que servem a Deus, e principalmente daqueles que adentram o ministério, a começar pelos diáconos. Estevão era uma pessoa cheia do Espírito Santo, mas não somente cheia do Espírito Santo, Estevão também era um homem cheio de sabedoria. E essa sabedoria não era simplesmente uma sabedoria advinda
dos livros da teologia judaica, e também, mas, acima de tudo e sobretudo, uma sabedoria direcionada, dirigida, orientada pelo Espírito Santo. E o discurso de Estevão, há uma expressão aqui que me chama bastante atenção, que diz que a face de Estevão estava como a de um anjo, lembrando da face do próprio Cristo ao ser crucificado. Tranquilo, porque sabia que estava sendo apedrejado com o consentimento de Saulo de Tarso, porque era um pregador do Evangelho. E eu me lembro aqui as palavras ditas pelo próprio Senhor da Igreja, pelo próprio Senhor Jesus Cristo, no livro ou no Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículo de número 10, a seguir. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Coisa que Jesus diz no texto é que há uma bem-aventurança para aqueles que sofrem perseguição por causa da justiça. Perseguição não por coisas erradas que tenhamos feito, mas perseguição por sermos discípulos de Cristo, por sermos seguidores de Cristo Jesus. E é por isso que as perseguições acontecem, como veremos à frente. As pessoas perseguem as instituições. Nós temos até agora braços da justiça fazendo isso, no Brasil principalmente, onde, com essa pandemia, nós vamos abordar daqui a pouco, muitas igrejas ficaram impedidas de realizar o seu culto. É claro que, num primeiro momento, tudo bem, mas depois isso se tornou um hábito por parte de algumas autoridades. Embora, é claro, nós incentivamos para que se tenham os devidos cuidados, etc., não é este o nosso ponto. Mas o ponto aqui é a liberdade de expressão, a liberdade de se estar na igreja, a liberdade de culto, que é o que nos defende a Constituição do Brasil, que tem sido desrespeitada. E entrando já no terceiro subponto, intolerância religiosa e política contra a igreja atual. A igreja atual continua a despertar fúrias de certas autoridades políticas e religiosas que não aceitam a mensagem de liberdade e vida que o evangelho proporciona. Governadores dando decretos proibitivos, igrejas que estão com as suas liberdades plenas de ir à igreja, de estar no culto, de adorar ao Senhor. Então, há esse perigo nos tempos atuais, é uma perseguição branca e precisamos ter cuidado. E, inclusive, alguns irmãos, depois que algumas igrejas voltaram à normalidade, entre aspas, né? Nós não estamos vivendo uma vida normal ainda, mas você encontra crentes em tudo quanto é lugar. Você encontra crentes na lotérica, no supermercado, você encontra crentes em vários lugares. Mas na igreja, alguns irmãos têm receio de estar, de ir. Será que o vírus é crente? Mais uma vez eu digo, precisamos ter os cuidados necessários, mas precisamos estar na casa de Deus, nos fortalecer, nos alimentar com a palavra de Deus e permanecer firmes, mesmo que estejamos em meio a qualquer tipo de perseguição. A qualquer tipo de perseguição branca ou de qualquer outro tipo, ou de qualquer outra forma.
Nossos irmãos que servem a Deus em países políticos e religiosamente fechados para o Evangelho continuam a pagar com a própria vida. Qual o preço da fidelidade? A morte. Nós vemos pela internet, em vídeos que recebemos, muitos missionários sendo presos, outros sendo mortos, porque estão pregando o Evangelho. Eu ouvia em nosso grupo, EBD em Questão, testemunhos de que pastores, no início da obra do Brasil, foram impedidos por autoridades eclesiásticas de fazerem o sepultamento de seus filhos. Perseguição religiosa. Imagine várias horas uma criança não poder ser sepultada porque uma autoridade eclesiástica disse que no cemitério da cidade não poderiam ser sepultados protestantes. Olha que coisa! Isso está lá atrás. Mas nós temos também perseguições nos dias atuais, onde expressões de adoração, de louvor a Deus, muitas vezes são proibidas nas redes sociais, onde nós somos taxados e chamados pejorativamente de evangélicos, né, e coisas do gênero, onde somos mal representados por políticos que se diziam cristãos, mas têm um comprometimento estranho com certas teorias que não condizem com a palavra de Deus. Então, precisamos ter cuidado. Precisamos nos voltar para as Escrituras e precisamos, acima de tudo, pastores, acima de tudo, professores de escola dominical, orientar aqueles que estão sob nosso cuidado pastoral, na nossa classe de escola dominical, a que resistam. Nós podemos orar para que a perseguição não venha. E é bíblico, vamos orar. Mas e se ela vier? E como está acontecendo? Como os crentes, como aqueles que se dizem seguidores de Cristo, reagirão a isso? E é aqui que nós precisamos ensinar, reagir como um crente. Resistir e não titubear. Resistir, mesmo que essa resistência nos leve à morte. Estamos seguindo a Jesus Cristo. Não voltamos atrás. Mesmo que para isso paguemos com a nossa própria morte. Não negar a Cristo. Não aceitar os padrões do mundo que são deletérios, que são prejudiciais, que são pecaminosos, mas continuar pregando Cristo e o seu evangelho, o meigo nazareno. O escândalo para os judeus, mas o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. No terceiro ponto da nossa lição, quando um sistema se volta contra a igreja, como era a perseguição dos primeiros cristãos? Saulo de Tarso liderou uma perseguição contínua e violenta. Vejam, leiam o livro de Atos dos Apóstolos. Ele empregou recursos ali, os mais diversos, para trazer sofrimento aos cristãos, para acabar com a seita dos nazarenos, para acabar com esses que se diziam discípulos de Cristo. Saulo torturava os primeiros cristãos, mas é o que ele mesmo declara em seu testemunho pós-conversão. Está em Atos dos Apóstolos, que eu vou ler, para que se fique bem claro. Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículos 10 e 11. Atos, capítulo 26, versículo 10 e 11, diz assim: o que também fiz em Jerusalém, e havendo recebido poder dos principais dos sacerdotes, encerrei muitos santos em prisões. E quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles, ou em desfavor deles, para que fossem mortos. E castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei, olha só, os obriguei a blasfemar. E enfurecido, e olha a nota, demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas, os persegui. Então vejam a forma que Saulo perseguiu os cristãos. E ele próprio admite, de forma demasiada. Excesso de ódio, excesso de raiva, excesso de perseguição, inclusive empregava tortura psicológica.
forçando os cristãos a blasfemarem para que fossem condenados. Então, a figura que nós temos de perseguição é exatamente essa. O autor da lição ele vai falar das perseguições no início do movimento pentecostal. Eu mesmo já citei aqui um exemplo. E eu me lembro que o pastor Elianai Cabral diz que, até como criança, ou quando criança, sofria perseguição de coleguinhas na escola, pelo fato de ser crente, pelo fato de servir a Deus, pelo fato de ser filho de pastor. Quantas vezes eu, dirigindo culto nos meus tempos de jovem, uma vez um senhor veio com um taco de sinuca, glória a Deus, aleluia, e gritando, eu pregando em praça pública, e intimidando ou tentando intimidar aqueles que estavam anunciando a palavra de Deus, e nós continuamos, até que ele se sentou num banco ali e ouviu toda a pregação da palavra de Deus. Outras vezes andando pelas ruas da cidade enquanto adolescente. E, crente, a frase que muito bem conhecida, crentinho, né? E outras coisas mais. Crente é quadrado, como a Bíblia é quadrada, graças a Deus, né? Porque se fosse redondo, ia direto para o inferno. Então, no começo da obra pentecostal no Brasil, Daniel Berg, Gunnar Wingre sofreram oposições nos rincões do país, sofrendo perseguições por autoridades eclesiásticas, né? Nós já dissemos aqui de um desses exemplos, alguém sendo impedido de sepultar o próprio filho, e outras mais. Mas o que queremos dizer e firmar aqui para encerrar essa pré-aula extremamente prática, e eu convido a vocês, nós teremos aula toda semana, eu e mais uma equipe de professores, é que precisamos estar prontos para servir a Deus sob qualquer circunstância, na liberdade ou durante a perseguição. De qualquer forma, servimos a Deus com todas as nossas forças, independente das situações ou da situação. Se a igreja fosse uma mera organização humana, já teria acabado. Por que a igreja não acabou diante de tanta perseguição? É simples. A igreja não é minha, não é do pastor André Moreira. A igreja não é do grupo EBD em questão. A igreja não é da minha denominação Assembleia de Deus. A igreja é de Cristo. E o próprio Senhor Jesus disse: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O mundo pode perseguir as autoridades que não entendem o seu papel e que não respeitam o papel da igreja, podem até perseguir, mas a igreja permanece de pé. Porque o autor e consumador da fé, o dono proprietário da igreja, é Jesus Cristo. E ele cuida da igreja. Ele não permite que a igreja sucumba diante da perseguição. Que Deus nos guarde e que o Espírito Santo ajude a cada um de nós em classe para transmitirmos esta lição no poder do Espírito Santo. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.